Olá, Jesus Cristo está voltando e no diagnóstico de hoje nós vamos ver uma interessante comparação feita pelo apóstolo Paulo neste texto, levando-nos a um período antes da saída do povo do Egito, que você vai lembrar muito bem. O apóstolo Paulo diz assim: estes homens são como os velhos trapaceiros egípcios Janes e Jambres, que desafiaram Moisés. Renegados da fé e enganados no pensamento, eles desafiam a própria verdade. Nada de bom vem desses impostores e um dia serão desmascarados, assim como o povo percebeu o engano dos egípcios. Segundo alguns comentaristas, possivelmente Paulo leu isso em um dos historiadores da sua época. Na Bíblia, você não vê diretamente esta menção desses dois nomes, desses encantadores egípcios, a não ser quando você volta lá no início, em Êxodo, no capítulo 7. Nós vamos ver a menção dos encantadores egípcios em 3 momentos distintos, o que trouxe uma certa elevação do pensamento egípcio, desafiando o enviado de Deus, bem como trouxe uma circunstância e uma situação um tanto embaraçosa. Não sei, eu que estou dizendo isso, não sei se Moisés se sentiu embaraçado pela postura desses egípcios encantadores, mas nós vamos ler 3 textos bíblicos que mostram a ação deles, desafiando atrevidamente o mensageiro de Deus chamado Moisés. O primeiro texto está em Êxodo, no capítulo 7, quando Moisés foi falar a Faraó que Deus tinha pedido para deixar o povo ir. E na demonstração de poder, Moisés jogou a vara que estava na sua mão e se transformou em cobra. Logo em seguida diz assim: e Faraó também chamou os seus sábios e encantadores, os magos do Egito, fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou a vara deles. Muita gente não comenta esse resultado final. A vara que Moisés e Arão tinham na mão engoliu as varas dos encantadores. Mas o atrevimento não parou. Na primeira das pragas, quando em Êxodo, no capítulo 7, versículos 19 em diante, fala assim: a primeira praga, as águas tornaram-se em sangue. O Nilo era considerado sagrado e foi o primeiro a ser ferido. E fala que houve muito mau cheiro. E diz assim, versículo 22, porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então, Janes e Jambre desafiaram Moisés, se atreveram diante de Moisés, fazendo com que as suas varas também se transformassem em cobras, muito embora no final a vara de Arão e de Moisés engoliu as varas deles. No primeiro das pragas, que foi a transformação do Nilo em sangue, os magos egípcios também conseguiram fazer isso. Aí vem na praga das rãs, também diz assim o texto, Faraó chamou a Moisés e a Arão e disse: rogai ao Senhor que tire essas rãs de mim e do meu povo, e para que tire de mim essas rãs, eu deixarei o povo ir para que sacrifiquem ao Senhor. E Moisés disse a Faraó: tu tens glória sobre mim, quando orarei a ti pelos teus servos e pelo teu povo, de sorte que somente fiquem as rãs no rio? E ele disse: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor Deus. Enfim, ali continuou também as palavras tanto de Faraó quanto dos seus mensageiros prevalecendo.
acontece que Deus mandou a segunda praga, que foi piolhos. Vieram piolhos sobre tanto o ser humano quanto sobre os animais. Aí o versículo 18 diz: e os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó, os encantadores: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Eu quero dizer para você que está cansado, enfadado de ver a imitação do mal em nosso meio. Eu não tenho medo de dizer que nós estamos vivendo a época dos encantadores egípcios. Os pregadores de Faraó estão misturados aos pregadores cristãos. E se você não conhecer a palavra do Senhor e o Espírito Santo de forma profunda, eles te confundem. E daqui a pouco você está dizendo como os outros: é tudo a mesma coisa. Eu quero dizer para você, não é. Em nome de Jesus, não é tudo a mesma coisa. Os encantadores egípcios conseguiram produzir cobras com as suas varas. Os encantadores egípcios conseguiram produzir sangue com água, e mais o próximo, mas não conseguiram produzir piolho. Jó, no meio da sua dor, descobriu que Deus desvenda os planos das trevas, e como Deus está desvendando o plano das trevas em nosso meio. O mal tem poder, sim, e nós temos visto seus atos poderosos, mas eu gostaria de dizer, somente Deus é o Todo-Poderoso. Janes e Jambres estão com seus dias contados, os encantadores estão com seus dias contados, mas a palavra do Senhor permanecerá. Repito, nós estamos vivendo dias de grande confusão. Você bem diz uma palavra, daqui a pouco tem 10, 20 retrucando, que se dizem teólogos. Os teólogos televisivos e os teólogos de internet ou de redes sociais. Eu gostaria de dizer em nome de Jesus, fique com a palavra de Deus. Ouça pregadores que preguem o verdadeiro evangelho e não os encantamentos egípcios. Deus não se deixa escarnecer. Lembre-se disso. A palavra do Senhor permanecerá. Janes e Jambres conseguiram ir confrontando com Moisés até certo ponto. Eu fico imaginando quando Moisés terminava de agir e via os encantadores agindo também, quantas pessoas debochavam ou riam entre dentes, porque parecia que Moisés ia ter a última palavra, mas quando os encantadores egípcios falavam, parecia que a palavra de Moisés ia por terra. Em nome do Senhor Jesus, as palavras dos homens e mulheres de Deus não cairão por terra, elas prevalecerão sobre os encantadores egípcios, porque Deus zela pela sua palavra. Nós estamos vivendo a época dos encantamentos, dos encantadores, querendo falsificar a palavra e querendo confundir o povo. E aqueles que não leem a Bíblia e não ouvem a voz do Espírito Santo, certamente que estão sendo confundidos. Eu imagino quantos creram nos magos e nos encantadores egípcios e debocharam de Moisés. Mas o dia chegou e Moisés, com a palavra do Senhor, prevaleceu. Eu gostaria de orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por este irmão, por esta irmã, por este amigo, amiga que está assistindo a este vídeo. Possivelmente já tenha visto fatos ou acontecimentos dos encantadores fazendo mágicas, trazendo confusão, sendo atrevidos na sua forma de agir, como que debochando da palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos pela autoridade do Espírito Santo todo espírito de confusão e nós pedimos a Deus que todo conhecimento seja subjugado à autoridade do Espírito Santo. O Senhor já limitou, mas mais uma vez, pelo amor à palavra eu te peço, não deixe
que os encantamentos egípcios e os seus encantadores tenham a última palavra, mas que a palavra do Senhor prevaleça. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus.